A última edição, programa da TV já que apresenta os destaques da revista que está chegando às bancas e aos tablets. Esta semana, o assunto da capa é o massacre nos presídios brasileiros. Vamos fazer uma conexão com o Rio de Janeiro, onde está o repórter Leslie Leitão, que foi ao Amazonas apurar a rebelião em 2 penitenciárias de Manaus. Leslie, descreva, por favor, para a gente um pouco da situação que você encontrou por lá. A primeira coisa quando eu cheguei lá, o meu primeiro contato foi difícil, não tinha como entrar no presídio, né? Havia uma dificuldade para entrar no presídio, mas os primeiros contatos que a gente teve, que foram ainda no dia 1º, com aqueles vídeos que começaram a circular em grupos de WhatsApp e na internet, é uma das histórias que a gente conta na revista, exatamente foi apurada no IML, que foi o primeiro lugar que eu fui. Quando eu cheguei lá, havia uma multidão no IML, dezenas de famílias, muitas delas sequer sabiam se o parente tinha morrido, se tinha conseguido escapar entre os 200 que fugiram no dia 1º. Então, assim, era um misto era uma tragédia social completa aquilo ali, né? Aquela porta do IML. E uma das histórias que a gente conta me foi contada ali na porta do IML por uma mulher que foi à porta do IML tentar reconhecer 2 parentes porque a sogra dela não tinha condição. Ela descobriu que o cunhado dela tinha sido morto por um vídeo de WhatsApp, por um vídeo da decapitação dele, que os bandidos mandaram pelo WhatsApp dele para a família do cara, entendeu? Uau. Então, assim, teve esse requinte de crueldade dos caras na hora que eles começaram a filmar, isso virou uma propaganda de terror, e eles começaram a enviar, e naquele momento eles talvez tenham tido acesso ao celular do preso, e mandaram. Essa mulher perdeu 2 parentes, 2 irmãos que morreram assassinados. Como foi? A gente acompanhou aí durante a semana uma série de imagens, tanto de fotos, como você disse também, de vídeos que circularam pela internet. Como que vocês fizeram essa triagem do que ia para a revista, do que era publicável e do que não era publicável? Como foi? Então, eu digo assim, acho que 90% das imagens que circularam não são publicáveis, porque foi um show de horrores assim, impressionante. A gente fala-se muito do Estado Islâmico, da maldade que o Estado Islâmico propagandeou pelo mundo, exatamente usando a internet. E agora, aqui no nosso quintal, no Amazonas, um lugar turístico, por isso que teve tanta essa repercussão internacional também, com certeza, óbvio que é o segundo maior massacre em presídio no Brasil, na história do Brasil, só perde para Carandiru, mas óbvio que tem todos esses requintes, isso aconteceu no Amazonas, então isso chamou muita atenção. A edição tinha que ser feita, assim, era o mínimo ali, a gente tinha que mostrar alguma coisa para as pessoas entenderem realmente do que se tratava, né? Quem não tinha visto no WhatsApp, mas eu confesso que foi bem difícil, assim, para você não colocar alguma coisa muito bárbara, né? Também que o leitor pega e fala, pô, peraí, eu não quero ver isso, entendeu? Claro. Nós demos a opção, acho que a gente está com uma edição que a gente mostra um pouco essa... A gente vai dar a noção exata do que aconteceu sem ser tão agressivo com o leitor, entendeu? Porque não dá para... As pessoas são esquartejadas, há cenas de esquartejamento mesmo, com um facão, é muito impressionante. Certo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a Família do Norte, que é uma facção que muita gente nunca tinha ouvido falar e pelo tamanho da barbárie a gente imagina que ela está aí há bastante tempo. Então você que cobre polícia há já alguns anos, conhecer essa facção, A gente, na verdade, a gente fez uma matéria falando da Família do Norte, a primeira matéria que a gente fez foi em 2014, denunciando, é inacreditável essa história, que assim, a gente denunciava exatamente o governo, manda um representante, um subsecretário do governo, vai à cadeia conversar com o Zé Roberto da Compensa, que é um bandido, que é o número 1 dessa facção. E o governador José Mello teria sido o homem que enviou esse subsecretário lá em busca de votos. Então, assim, que o Zé Roberto é um cara que tem um domínio
muito grande em Manaus e ele precisava de votos. Coincidência ou não, o Zé Melo ganhou e agora, numa interceptação da Polícia Federal na Operação La Muralha, o Zé Roberto, inclusive, numa das ligações, ele fala isso. Nós somos tão fortes que elegemos um governador. Então, assim, no mínimo eles deram margem. A gente conta isso, foi uma matéria de 2014, às vésperas da eleição, inclusive. O Zé Melo mesmo assim ganhou. O que é a Família do Norte? Na verdade, a Família do Norte, ela dominou a região norte, porque ela tem aquele caminho dos Solimões, que vem ali via Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Então, assim, ali o escoamento de cocaína é gigantesco, de arma também, e então eles passaram a dominar. Então, o que a Família do Norte fez? Eu não vou perder esse nicho para o PCC. O PCC dominou praticamente a fronteira do Paraguai, que é outra porta de entrada grande, da Bolívia ela também tem. Como havia muitas operações nesses lugares, que eram rotas até mais fáceis de você combater do que uma rota no Rio Amazonas, que é dificílimo de combater, a Família do Norte cresceu ali, né? Ela foi crescendo ali, hoje ela domina o Rio. Uma das histórias que a gente conta, os alvos desse massacre, muita gente está pensando que era só o PCC, não era. Na verdade, o que a Família do Norte queria destruir? Os inimigos. Então, quem não reza na cartilha deles, eles resolveram dizimar. Então, há o pessoal do PCC, sim, mas há muitos deles que são piratas do Rio Amazonas, que é uma outra história surreal, que são mini quadrilhas, pequenas quadrilhas, que vão para o Rio Amazonas e quando vem um carregamento grande dos colombianos, dos peruanos, ligados à Família do Norte, eles matam os caras, roubam essa mercadoria e vão revender em pequenos mercados de droga, mercados paralelos de droga. A Família do Norte, como ela ganhou essa força toda no Norte, ela começou a botar no Nordeste. Então ela abastece muita coisa do Nordeste, ela faz chegar nos portos do Nordeste para mandar a cocaína para a Europa, que é um esquema colombiano até, mas ela participa dessa engrenagem. Então, assim, eles começaram a crescer bem. Eles têm uma caixinha, por exemplo, eles também, assim como o PCC fez, como o Comando Vermelho fez, eles também instituíram uma caixinha. Essa caixinha arrecada hoje já quase R$1 milhão por mês. Então, assim, ele tem 9 advogados à disposição no Brasil inteiro para ficar resolvendo problemas jurídicos dos integrantes da facção, entendeu? Tá. Leslie, muito obrigada, então, pelo seu tempo aí. Eu sei que você está super cansado, acabou de chegar de Manaus. Espero que você consiga descansar depois de ter visto toda essa barbárie. E um bom final de semana para você. Então, obrigada mais uma vez pela participação. Só para completar, dar uma informação assim, que muito me impressionou. Duas coisas me impressionaram. Uma, eu fui jantar quarta-feira em Manaus, num restaurante badalado, não tinha nenhuma pessoa no restaurante, eu era a única pessoa. Então as pessoas assim estão um pouco assustadas, tem que tomar cuidado. Então, assim, as pessoas quando recebem as coisas de WhatsApp, vamos checar as informações, vai num site, vem aqui no site da vez, vai ver se tem, entendeu? Porque virou uma maluquice as pessoas achando que realmente vão ser atacadas a qualquer momento. E isso assustou muito as pessoas, entendeu? Mas isso estava acontecendo no Amazonas, enquanto você estava lá, tinha essas notícias falsas circulando? Tem muita notícia falsa, né, que ficou circulando. Tem umas notícias verdadeiras também, né, algumas delas. A gente, uma das coisas que a gente conta na revista, a gente faz um perfil desse homem, desse garrote, que é o cara que liderou essa matança, um xerife da cadeia. Mas tem coisas que, assim, que não são verdade. Então, assim, quando eu cheguei nesse restaurante, eu conversei com a dona do restaurante, ela falou assim, as pessoas estão com medo. Eu era o único cliente do restaurante que me disseram que era um restaurante super badalado, e de fato eu pesquisei, de fato badalado, mas as pessoas, numa quarta-feira, eram 8h30 da noite, não tinha ninguém no restaurante. Tá. Obrigada mais uma vez, Leslie. Bom final de semana, então. Beijo pra vocês. Tchau. Um abraço. Tchau. E aqui em São Paulo, vamos então continuar o programa com um destaque da Editoria de Economia, do Marcelo Sacati, reportagem do Marcelo Sacati sobre o tigre guarani. Marcelo, conta um pouco pra gente, então, você foi ao Paraguai, tudo bem? Exato, é um país que está nosso vizinho, né? E é um país sobre o qual a gente brasileiro tem uma imagem bem estereotipada, né? É o país muito pobre, é o país do sacoleiro, da muamba.
E, na verdade, eu fui para lá e eu descobri que tem um projeto de médio e longo prazo que está em andamento, que começou aí no início dos anos 2000, foi mantido por diferentes governos que o país teve e que começa a dar resultado, impactando diretamente o Brasil, né? É basicamente um projeto de atração de empresas estrangeiras, essencialmente brasileiras, e que vai começando a colocar aí uma semente de uma cadeia industrial no país. E aí a gente explica na matéria quais são esses fatores de atração que o Paraguai consegue oferecer para as empresas brasileiras, porque elas estão se mudando para lá. E o que eu acho que é interessante também, a matéria traz esse olhar local. Quais são as transformações que já começam a acontecer em Assunção, que é a capital, e em Ciudad del Este, que é uma cidade famosa para os brasileiros, porque ela fica na fronteira com o Brasil, né? É só atravessar a Ponte da Amizade. Se você está em Foz do Iguaçu, você chega a Ciudad del Este. E, enfim, se tem novas empresas, eu imagino que aqueça a economia local. Assim, sim. Essa mudança também é perceptível no padrão de vida dos paraguaios? Sim. Tem muito, assim, não só tem muito paraguaio ganhando dinheiro com essa geração de riqueza que é causada pelo aumento dos negócios, né? Que aí é aquela cadeia normal, né? Então, indústria, comércio, serviços, e vai movimentando a economia. Era um fenômeno que aconteceu no Brasil até esse início de recessão, né? Vai girando dinheiro e todo mundo vai melhorando o padrão de vida, e lá você vê isso. Tem condomínios que são, para quem não conhece a realidade, inacreditáveis. Você acha que está num condomínio residencial do interior de São Paulo. Casas de 300, 400, 500 metros quadrados, carros alemães, japoneses, todos de última geração, os mais modernos, todo mundo andando, e isso num país vizinho que a gente achava que só tinha pobreza. Enfim, o que chega a ser tão atrativo quanto a China, por exemplo, os custos para uma empresa brasileira? Então, a matéria conta um caso específico, né, que é o da Riachuelo. Ela se associou a uma empresa local para produção de peças básicas blusinhas básicas femininas, né? E é um custo que é um pouco mais caro do que o custo chinês, só que o custo chinês vem do outro lado do mundo, demora de 3 a 6 meses para chegar, enquanto a produção paraguaia chega no Brasil em 24 horas. E aí esse frete mais baixo compensa no final o custo. Então, por isso que a Riachuelo decidiu fazer essa operação, e outras empresas brasileiras começam a estudar também fazer o mesmo. Então, Sacate, obrigada então pela sua participação mais uma vez. Obrigado. A você que nos acompanhou, obrigada também. Uma boa leitura e um bom final de semana. Até a semana que vem.